Bom dia a todos, meu nome é Paulo Selemin, sou professor da Universidade de São Paulo. Eu queria começar dizendo que é uma grande honra poder participar desse projeto e dizer também muito sinceramente que, assim como o secretário, o deputado manifestaram esse incômodo com essa situação, eu também me sinto muito incomodado e quero dar o melhor de mim, o melhor do meu conhecimento para ajudar, né, para corrigir essa situação no que tange a área que eu conheço. Eu vou procurar explicar um pouco o que está sendo proposto em termos de projetos estratégicos. Vou procurar ser também um pouco técnico, porque as questões elas precisam de uma certa erudição técnica. Erudição não no sentido Beethoven da palavra, mas erudição no sentido, por exemplo, dos problemas ambientais que uma solução por um modal energético pode acarretar, ou nas implicações em termos de desenvolvimento social, limitações ao desenvolvimento social que isso pode implicar. Então, eu vou tentar ser um pouquinho técnico. Então, eu começo dizendo isso daqui: energia e desenvolvimento social, o que tem os dois, é muito rápido, tá? O problema é que a qualidade de vida gera demanda por eletricidade, energia térmica, combustíveis, e todos esses entes são agrupados no nome genérico energia. Todo mundo, inclusive eu, já pensa em energia elétrica. Realmente é o diamante das energias, mas as outras são também muito importantes e têm que ser consideradas no plano estratégico. Combustíveis, né? Energia térmica para transformação de alimentos, por exemplo, é fundamental e tem muito a ver com a qualidade de vida. A gente só sobreviveu como espécie no mundo animal porque a gente aprendeu a dominar o fogo, a energia térmica, que permitiu a cocção dos alimentos, que permitiu acessar uma base muito maior de alimentos, né? Feijão cru a gente não consegue comer, se cozinhar o feijão a gente consegue comer. Isso também é da apresentação passada, é um gráfico. Engenheiro é duro, né? Eu sou engenheiro mecânico, mão na graxa, terceira transparência, um gráfico, desculpem também, sabe? Mas é o seguinte, né? Aqui eu tenho o IDH, que é uma média ponderada de longevidade, poder aquisitivo e grau de instrução, e aqui a energia per capita. Eu estou colocando em termos de potência, que aí não preciso falar energia per capita por ano. Então, mostrando, né, que conforme a gente vai saindo dos menores IDHs, Congo, Níger, realmente é uma forte correlação com a demanda por energia. Isso, ou seja, melhorou um pouquinho a qualidade de vida, que subiu um pouquinho o IDH, já eu estou precisando de energia. E aí a primeira observação que eu faço que é o seguinte: eu quero dizer o seguinte, não adianta só ofertar no sentido assim, eu coloco 100 gigawatts de geração numa determinada região e exporto tudo para fora. Então não quer dizer que aquela energia está promovendo, é o contrário. Na verdade, quando ocorre o desenvolvimento social, né, quando a minha variável sobe nesse eixo, é que eu preciso de energia. Se eu não ofertar essa energia quando ocorreu o desenvolvimento social, aí eu vou colocar perigo, colocar a risco esse desenvolvimento, a perenidade desse risco. Eu instalo uma indústria, vou pegar um exemplo, eu instalo uma indústria no Cerrado, se a oferta de energia ali não for suficiente e adequada em termos dos seus parâmetros, por exemplo, ela tem que ser constante, né? Então essa indústria não vai florescer ali, porque eu não estou ofertando energia. Então ali saindo dos menores IDHs, é óbvio que a gente tem um aumento bastante grande da quantidade de energia que tem que ser ofertada, até um certo ponto onde há uma saturação. Aqui, alguns países distorcem um pouco essa análise, porque eles são grandes produtores de energia e não necessariamente têm, quer dizer, exportam energia para o mundo todo e não necessariamente têm uma qualidade de vida tão boa, né? Os dois extremos aqui são Noruega, o maior IDH do planeta, que é um grande produtor de petróleo, por isso que ele oferta muita energia e tem também uma excelente qualidade de vida. E Emirados Árabes, que é o maior produtor de energia do planeta, e a qualidade de vida nem por isso é tão boa. Na verdade, está exportando essa energia e a população está capturando os benefícios dessa produção toda. Tá? Falando também do Piauí, o Piauí de fato tem evoluído bastante em termos da sua qualidade de vida. Eu coloquei 3 histogramas aqui
isso já é explicando um pouco a estratégia da proposição da carteira, são os histogramas de IDH dos municípios do Piauí. Então aqui eu tenho o IDH dos municípios do Piauí e aqui a distribuição de frequência para o ano de 1990. Então eu tinha um IDH bastante baixo. Em 2000 esse IDH aumentou, mas não só o IDH médio aumentou, né? Todos esses pontos se deslocaram aqui para a direita, mas a dispersão entre os pontos, a diferença entre o menor IDH e o maior IDH diminuiu, portanto, além do desenvolvimento social, houve redução das desigualdades sociais, e no ano de 2010, mais ainda, o IDH médio aumentou e as diferenças diminuíram. Esse cenário, vou passar rapidamente para tentar mostrar uma animação, né? É o que a gente está tentando projetar para o ano de 2050 nessa carteira de projetos estratégicos. Para ser um pouquinho mais específico, ou em outras palavras, para gerar algumas balizas para o gestor, né, o pessoal que vai gerenciar essa evolução, nós definimos 3 cenários de desenvolvimento social para o estado do Piauí em termos de IDH. A gente está usando o IDH como métrica de desenvolvimento social. Existem outros parâmetros, mas esse é universalmente aceito, né, e principalmente muito bem correlacionado com as demandas energéticas. Nesse cenário 1, é admitido apenas uma variação de IDH, mas igual para todos os municípios. No cenário 2, o IDH médio aumenta, exceto para aqueles IDHs, ou para aquele único IDH máximo, ou seja, a gente está privilegiando a redução das diferenças sociais, a redução da diferença entre o IDH máximo e mínimo. No cenário 1, por conseguinte, é só uma evolução igual para todo mundo, e no cenário 3, é um cenário em que ambos os efeitos ocorrem, ou seja, aumento de IDH médio e redução simultânea das desigualdades. Então é mais ou menos isso. Em 2013, o cenário 1, né? Em 2013 eu tenho aqui uma distribuição de IDH, em 2050 essa mesma distribuição se deslocou para a direita. No cenário 2, eu tenho a distribuição de 2013 e eu estou comprimindo a distribuição, mantendo o IDH máximo constante. Então é um cenário assim meio Robin Hood, né? Eu não promovo o desenvolvimento no município, né, de maior IDH, para que o desenvolvimento seja maior dos municípios de menor IDH. E o cenário 3, ambos os efeitos ocorrem simultaneamente. Cada um deles vai gerar demandas específicas. Aqui eu coloquei uma tabela só para colocar em números, né? Então, por exemplo, no cenário 1, o cenário de referência seria 2013. Vamos pegar aqui o IDH médio, né? Então, o IDH médio é 0,625, em 2050 no cenário 1 ele iria para 0,7, no 2 0,7, no cenário 3 ele iria para 0,8, né? E olhando na horizontal a redução das diferenças, né? Então a diferença é 0,255, no cenário 1, que é só uma translação, eu permaneço com essa diferença. No cenário 2 eu reduzo essa diferença para 0,1 e no 3 eu reduzo também a diferença para 0,1. Né? Quer dizer, a gente pode visualizar isso através daqueles gráficos que eu mostrei aqui na transparência anterior ou através dessa tabela. O fato é que, aí a fórmula, né, as formulinhas que eu coloquei, usando, só para explicar a lógica do cálculo, agora é a lógica do cálculo. Né? Então eu uso aquele modelo, IDH num eixo, demanda de energia per capita, e eu admito num determinado instante, num determinado ano, minha meta é IDH 0,7 aqui para aquele determinado município. Aí eu vou, calculo a demanda, no caso aqui, não sei se vocês estão lendo, 1 kW per capita, e isso me permite então calcular a demanda per capita, que multiplicado pela população daquele município, e somado para todos os municípios, eu tenho a demanda total daquele ano. Assim, as fórmulas podem parecer áridas, mas a lógica é bastante simples. Isso gera essas 3 ou 4 curvas de evolução da demanda energética ao longo do tempo. Incluindo aqui, eu coloquei um cenário 0, que eu não falei nada, mas esse cenário 0 é somente crescimento populacional.
sem alteração do IDH. Então a gente vê, né, que se não houver evolução na qualidade de vida, mesmo assim eu tenho um aumento da demanda por energia devido ao crescimento populacional. No cenário 2, que é o cenário Robin Hood, eu tenho o menor aumento da demanda energética. O cenário 1, um aumento intermediário. O cenário 3. E essas curvas, na verdade, a verde e a vermelha definem balizas, dentro das quais vou planejar ofertar energia para garantir o desenvolvimento social, para garantir que ele ocorra e seja permanente. Não quer dizer que depois é o que ocorre no Piauí, eu não posso produzir mais energia ainda, mas essa energia está sendo exportada, então ela não está sendo capturada, vamos dizer assim, pela população. Tá? E eu posso, por exemplo, fazer esse planejamento do comissionamento dos vários empreendimentos energéticos, né? De tal maneira que esses investimentos permaneçam dentro daquelas balizas, novamente repetindo, para assegurar o desenvolvimento. Não quer dizer que eu não possa produzir energia como commodity, como produto e exportar para o resto do Brasil. Só uma observação, às vezes é vantajoso você não investir muito rápido, por exemplo, se essa curva subisse acima aqui da curva verde por um tempo, para esperar a maturação tecnológica de um determinado modal energético. Porque se eu investir agora, ele vai custar um certo tanto, se eu esperar 5 anos, ele vai, por exemplo, custar 30% a menos, né? Já todos os valores corrigidos. Então isso pode ser interessante com relação a diferentes modais energéticos. E uma segunda observação que eu faço, todos esses gráficos aqui, eles correspondem à demanda energética total. Apesar de estar falando em quilowatts, aqui no eixo das abscissas, perdão, no eixo das ordenadas aqui, é energia total, então inclui calor e energia para transporte já convertida em quilowatts. Então, quando eu for falar, por exemplo, de eólica, na verdade eu vou estar falando só de eletricidade. Essas curvas, elas podem ser desdobradas em cada, por exemplo, setor demandado. Eu posso pensar em termos de indústria, comércio, residências e transportes, perdão, né, que é mais ou menos um terço. Isso foi feito com muito detalhe no relatório e foi explorado um pouquinho mais na última apresentação que eu fiz aqui no âmbito desse plano. Ok? Então, entrando já na carteira de projetos estratégicos, os modais que nós estamos trabalhando são esses aqui, em princípio, eu vou explicar por quê. Eólica, biorefinarias e termoelétricas a gás natural. Aqui, já até antecipando um pouco do que vai aparecer, o Piauí, obviamente, é bastante abençoado em termos de fontes e possibilidades de geração energética, eólica, solar, né? Então, o problema não está sendo tanto garantir que a energia seja ofertada. Na verdade, o que está sendo produzido em termos de eletricidade é muito, muito maior do que o que seria demandado para aquela evolução da qualidade de vida. Realmente, um dos grandes produtos que o Piauí está exportando são megawatts hora. Então eu vou explicar um pouco e detalhar um pouco essas coisas aqui. Tá? E uma função importante, dentro daquilo que eu falei, de contribuir com o que eu conheço, com o meu conhecimento para os problemas, e não só ser totalmente técnico, tentar pensar um pouco como os gestores, né? Explicar o que cada uma dessas modalidades implica, por exemplo, em termos de impactos ambientais ou penalização do turismo, por exemplo, né? Que é uma coisa que eu quero falar. Então, eu vou não só falar de megawatts e aquelas fórmulas e tal, mas eu quero falar um pouquinho também do todo, né? Se a minha competência o permitir. Mas então esses cenários, cada um daqueles cenários de evolução da qualidade de vida está associado a uma carteira de negócios que digamos que é menos importante o total de megawatts que eu estou ofertando aqui do que modal é mais indicado em que região ou em que circunstâncias, na minha opinião, nas condições que eu estou considerando importantes. Então, no cenário 1, que é um cenário de menor demanda, a gente propôs eólica no semiárido e biorefinarias de primeira geração no cerrado. Essas coisas eu vou explicando na medida em que as dúvidas forem aparecendo.
né? O que é primeira geração, o que é cana-energia. Cana-energia confunde muito com cana-de-açúcar, que são espécies diferentes. Uma outra observação, aliás, eu estou fazendo mais observações do que fazendo a própria fala minha, é o seguinte: eu estou propondo coisas atuais, né, de tecnologias que estão maduras hoje, eólica, por exemplo, mas também estou considerando na carteira, ou, digamos, uma carteira stand-by. Eu preciso falar com o pessoal da Diagonal, para ver se isso aí é uma coisa, né, aceitável, mas tecnologias que serão viáveis em 5 ou 10 anos, sob vários aspectos, não só o econômico, né? Então é o caso das biorefinarias, que principalmente das biorefinarias de segunda geração. O 2G aqui é de segunda geração, e eu vou então explicar um pouco essas coisas, porque o meu papel também é explicar um pouco o que virá, quais são as novas tecnologias, né? Garanto que há 15 anos atrás, eólica, né, era bastante desconhecida aqui no Brasil e estava sendo implementado na Europa, nos Estados Unidos. Hoje a eólica nos Estados Unidos está indo, na Europa, principalmente ali na Alemanha, Escócia, Inglaterra, Reino Unido, está tudo indo offshore. Eu vou explicar esses fenômenos dentro desse contexto aqui. Então, voltando, no cenário 1, estou propondo eólica no semiárido, e aqui é mais importante o que não está proposto aqui como balizamento, né, que seria eólica no litoral. Biorefinarias, eu vou explicar então todos esses conceitos que já apareceram nas questões que a Fernanda colocou, eu pensei nisso, né? No cenário 2, que é um cenário de maior demanda, eólica no semiárido, biorefinarias de primeira e segunda geração, aí eu vou explicar o que é segunda geração, e já termoeletricidade no meio norte. Perdão, aqui o cenário 2 não tem a termoelétrica, né? Isso aqui é um erro meu aqui. No cenário 3, sim, é eólica no semiárido, biorefinarias de primeira e segunda geração, e aí sim uma termoelétrica no meio norte. Repito, aqui é muito menos importante os megawatts totais que eu estou ofertando em relação ao desenvolvimento, e mais o que eu estou chamando de balizamento, quer dizer, que área tem melhores vocações para receber que modais de geração energética, tendo em vista a perspectiva do gestor, e não a perspectiva de quem vai vender megawatts para o Brasil todo, né? Desculpa, eu sou professor há 25 anos, eu já vi umas carinhas assim de dúvidas aparecendo, né? Então, era bem o momento de colocar algumas questões. E é isso mesmo, eu vou começar a elaborar algumas rapidamente aqui, mas eu só queria dizer isso mesmo: o planejamento estratégico comecem fazendo as questões, fazendo as perguntas corretas, porque assim, as respostas os técnicos dão. Quanto é que custa? Eu vou gerar com eólica, eu vou gerar com queimando bagaço? Isso aí o técnico faz, é muito fácil, mas o gestor, aquele cara que é o farol, é o torre de controle, está vendo, né, o prático do navio, ele tem que falar: mas espera aí, tem um iceberg nessa rota ou não? Essas são as questões. Então, é muito importante. Eu gostei muito de receber essas questões, porque às vezes a gente está falando, e eu tenho essas ideias, né? Então, assim, só para mostrar aqui, primeira dúvida que apareceu, inclusive, no seminário passado: por que não tem fotovoltaica nessa proposta? E isso foi antes, a proposta foi feita antes do leilão, em que foi ofertado, né, energia fotovoltaica, e, na verdade, assim, o meu ponto, eu mostrei, né, no relatório tem lá os gráficos do megawatt instalado fotovoltaico, é muito maior ainda do que vários outros modais que podem ser instalados agora. Apesar de que, já abro um parênteses, que eu falo de carteira stand-by, seria o fotovoltaico mais residencial, que aí é outra coisa. Aqui, nessa carteira, são grandes projetos de unidades geradoras de energia. Então, são fazendas solares. O fotovoltaico, eu acho que, assim, pelo menos no curto prazo, tem um grande potencial urbano, para geração urbana. Mas eu não coloquei aqui, porque não faz parte da lógica. Então, assim, coloquei só coisinhas para lembrar. Então, quando se fala de fotovoltaico, primeiro, está falando de energia elétrica só. Tem combustível, né, associado aí, que precisa ser atendido.
então não atende combustíveis. Como eu disse, ainda muito cara. Para quem faz desenvolvimento, ou mesmo para empresário, problema é um negócio bom, na verdade, porque problemas são oportunidades. Então, pesquisa e desenvolvimento, né? Aí, como eu disse, geração residencial. Vou falar um pouquinho também dos leilões. Os leilões, dentro desse contexto aqui, né, existem os planos decenais. E aqui eu coloquei o seguinte, só para dizer que não adianta falar de planejamento estratégico do Piauí na área da energia. Isso é feito nacionalmente, já é feito nacionalmente. Os leilões são feitos nacionalmente, então a gente tem que, mais ou menos, procurar ser, primeiro, um ator influente dentro desse grande fórum, né, que é bastante interessante, e ter consciência do que é melhor, do que é pior para o desenvolvimento do Piauí, né? Não só para a geração de commodities. Um outro fato que depois eu vou inclusive mostrar com gráfico, é uma super oferta de energia no Piauí, muito acima daquilo que seria necessário para o desenvolvimento social, mais uma vez eu repito, e só para dar um número, já incluindo o último leilão de 18 de novembro, se eu não me engano, e olhando o que tem previsto para o Piauí, esses 11 gigawatts já são gigawatts físicos, né? Não é potência instalada. Então você tem 11 gigawatts até 2040. A potência instalada de Itaipu é 14 gigawatts. Então tem uma Itaipu inteira aqui no Piauí a ser comissionada até 2040. Quase uma Itaipu inteira a ser comissionada até 2040. Agora, esses 11 gigawatts, que benefício eles trarão para o Estado? Isso aqui pode beneficiar muito, sei lá, a Siemens, porque tudo esse equipamento vai ser Siemens, não sei, né? Essas coisas que eu quero até provocar um pouquinho mesmo, cutucar um pouquinho, tá? Para a gente ter consciência. E é isso que eu estou falando, né? A questão do PIB e renda. E um detalhe só interessante aqui que eu quero falar bastante: alguns modais permitem a produção agrícola concomitante, no caso da eólica, né? Mas então, voltando às biorefinarias, que é um conceito relativamente novo, né, os insumos, a ideia de uma biorefinaria primeiro, refinar a matéria orgânica, vegetal principalmente, né, ou essencialmente vegetal, refiná-la da mesma forma como faz uma refinaria de petróleo. Não só para produzir diesel e gasolina, mas para produzir insumos químicos, nafta, solventes, né? Volume médio ou até pequeno, mas de valor agregado cada vez maior. Então a biorefinaria faria isso da mesma maneira que uma refinaria de petróleo faz. Isso envolve novas tecnologias que eu pretendo explicar rapidamente para vocês. E uma ideia interessante da biorefinaria é que o insumo ela é flex, né? A gente pensa muito em usina de cana, que é uma indústria uma grande conquista brasileira, mas é uma usina, vamos dizer assim, não flex. Só usa cana de açúcar. Então a ideia da biorefinaria é que ela possa usar outros insumos, por exemplo, cana-energia, aqui é uma provocação, eu quero explicar o que é cana-energia, mas também resíduos agrícolas. Então você planta girassol, por exemplo, né, a semente do girassol você processa normalmente para tirar o óleo e tal, e todo aquele resíduo você pode processar para produzir etanol, ou para produzir biodiesel, ou para produzir corantes, né? Então, como eu estou dizendo, produção de combustível, eletricidade, uma usina de cana de açúcar hoje é superavitária, né? Ela produz energia elétrica, além de produzir combustível, e produtos químicos de maior valor agregado. E o que eu quero destacar como estratégico são as sinergias que essas biorrefinarias têm com as regiões aqui, e principalmente no contexto desse planejamento estratégico. Eu vou procurar tocar nessas questões todas, e aí nos debates, se eu não me aprofundar suficientemente, por favor, me questione. Então aqui já tocando numa daquelas questões, a questão da superoferta de energia do Piauí. Essa daí, na apresentação que eu fiz, da vez que eu tive aqui, eu não tinha esses dados ainda, que foi do último leilão de 18 de novembro. Eu até achei, vai ter um pouco mais contratado. Na verdade, né, teve uma contratação gigantesca de energia, então mudou muito o cenário. Então aqui, dá uma olhada, né? Isso aqui é a curva
azul é o comissionamento, em termos de megawatts nesse eixo, tá? E ao longo do tempo. A curva verde é o total contratado, e a vermelha é o total contratado, e a verde é só eólica. Tá? Então isso aqui, reparem, por exemplo, eu tenho aqui cerca de 7.000 megawatts, ou eu estou pensando aqui em 11, porque falando de desenvolvimento social não faz sentido falar só de eletricidade, né? Eu posso usar essa energia, por exemplo, para produzir, para refinar petróleo, que seja, ou para transformar gás em algum combustível, né? Mas então, pensando em termos de totais, cerca de 11 gigawatts em 2045. Eu vou voltar algumas transparências naqueles gráficos daqueles cenários. Está vendo? Olha, 11 gigawatts está acima de 9.000 megawatts, que é o cenário 3, que era aquele melhor cenário de desenvolvimento estudado. Então, isso, inclusive, subindo muito antes, né? Esses 11 gigawatts seriam alcançados aqui, né? 2035, 2040, ou seja, muito antes da projetada. Então, do ponto de vista do desenvolvimento social, a questão não é tanto gerar energia, mas assim, uma coisa é gerar, outra coisa é ofertar, e ofertar para a população. Mas, de novo, não é que tendo energia na tomada vai garantir o desenvolvimento social, não. É quando o sujeito colocar a lâmpada na casa dele, vai precisar de energia, senão a lâmpada não acende. Ou quando precisar ir, né, de trem, ou de trem, né, vai precisar de energia. Isso garante emprego, garante uma renda, mas precisa de energia. Então, é quase a posteriori, né? Um epsilon depois daquela necessidade, a demanda tem que estar lá, a oferta tem que estar lá. Então, voltando aqui, né, a gente tem voltando aqui, a quantidade total ofertada é muito grande, e o que precisa haver, então, principalmente do ponto de vista da gestão, são os mecanismos de, vamos dizer assim, de captura desses benefícios, dessa energia toda, como se fosse uma energia para o desenvolvimento social, mas aí não no sentido megajoules da palavra, né? Aí sim, estratégias e mecanismos de gestão, de política mesmo, para que isso se converta, para isso se transforme em benefícios. Aí eu vou falar um pouquinho do Sistema Nacional, um pouco para explicar, né? O Sistema Nacional ele é todo integrado, então mais ou menos assim, olha, essa figurinha acho que acaba sendo mais didática do que essa daqui, que é a rede nacional, né? Mas então é uma rede, é como se fosse essa linha central, como se fosse uma grande estrada, na verdade, e ali os produtores jogam energia e os distribuidores pegam energia dessa linha. Tudo isso é controlado pelo operador nacional do sistema, de tal maneira que, por exemplo, o Piauí, né, as geradoras do Piauí aqui colocando, na verdade essas distribuidoras aqui eu peguei do próprio leilão, então energia gerada no Piauí está sendo vendida no Brasil inteiro, em Santa Catarina, Minas, né? Esse que não tinha posto, a CPFL, mas o Brasil inteiro compra, inclusive o próprio Piauí. Por isso que eu estava dizendo, se você gera muito e até, e se não ocorrer desenvolvimento social aqui, consequentemente aumento por demanda energética, o Piauí vai ficar só exportando energia para o Brasil inteiro, o que não é ruim, né? Porque é uma commodity, como soja, como qualquer outra, né? Mas não necessariamente ligado ao desenvolvimento. Esse é um ponto importante. E, de novo, isso é feito tudo via leilão. Então não adianta também a gente fazer um planejamento que seja incompatível com essa lógica de funcionamento. E um detalhe, também não incluir nessas análises o meio físico, que é essa rede toda, que aí sim, né, agora vem para essa figura, essa rede toda, que é um sistema bastante complexo. Esse é um sistema bom e ruim. Ser integrado é bom, porque aí se faltar na minha região, eu recebo de outra. Porém, tem situações como essa, né, dos apagões. Um problema muito sério que me derruba, aí eventualmente esse efeito se propaga. E também problemas assim mais localizados de oferta. É como uma estrada congestionada. Eu tenho estrada, eu moro em São Carlos, que é 250 quilômetros de São Paulo, eu tenho 250 de estrada muito boa, né? Muito boa.
Só que às vezes eu levo horas, porque está totalmente congestionado. Então, é uma questão de adequação da rede, e não faz parte, não é objeto desse estudo aqui. Uma das minhas premissas é que a rede vai ser gerida, né? Existem leilões, é a mesma coisa. Mas eu até abro um parênteses, que eu colocaria um adjetivo assim, de muito sincero, é um problema muito sério essa questão da rede. Mas não envolve geração. Tá? Eu estou falando muito de geração, e geração para o desenvolvimento social, e eu quero falar, por exemplo, dos passivos ambientais que isso pode gerar. Tá? Por quê? Porque isso afeta, de novo, né, por exemplo, a longevidade, que afeta a qualidade de vida, né, obviamente. Vamos falar um pouquinho, né, dentro daquelas questões que eu coloquei, da geração de energia elétrica. Eu estou me concentrando na energia elétrica, porque a parte de combustíveis eu estou tocando com as biorefinarias. Então, ele tem que se inserir no planejamento estratégico nacional, que são aqueles planos decenais, e ali a gente tem que atuar. Obviamente, o Piauí será um grande exportador de energia, principalmente porque ele combina um grande potencial de geração com uma baixa demanda absoluta, porque a sua população ainda é pequena, relativamente à área, né? Então, é uma área mais ou menos do estado de São Paulo, uma população 10 vezes menor que a do estado de São Paulo. Quando atingir, digamos, o nível, o IDH de uma, não da cidade de São Paulo, mas de uma boa cidade do estado de São Paulo, a demanda energética ainda vai ser menor, vai ser bastante menor. Por quê? Porque a população ainda é pequena, né? E aí eu coloquei assim, atenção, que é um ponto que eu quero tocar fortemente, são os passivos ambientais, que isso pode gerar, não só em termos de poluição, mas, por exemplo, a poluição química, né, física, mas o que se entende como degradação da paisagem, que pode afetar o turismo. Quero falar um pouquinho quando entrar nos modais. Eu já estou assim a 3/4 da minha apresentação. E aí, o ponto que eu considero importante para o gestor, né, estratégias de captura dos benefícios. Eu não consegui achar uma expressão melhor que essa, né? Através do uso do excedente de energia elétrica para a produção, por exemplo, de combustíveis, produção local de combustíveis de biorefinaria. Com isso é só um exemplo, né? De uma estratégia de captura. Com isso, o combustível, vamos por assim, o combustível produzido no Cerrado, ele é bastante barato para o usuário de combustível do Cerrado. Portanto, ele tem uma vantagem competitiva, portanto, ele vai se desenvolver mais, né, e melhor. Então, é isso que eu chamo de estratégias de captura, para não ficar assim muito em expressões meio abstratas. Assim, né? Então, falar um pouquinho de energia eólica. Eu acho que eu vou me referenciar às 3 fotos para falar coisas específicas que estão... Não são, o que está escrito aqui acho que é menos importante, que eu vou falar me referindo às fotos. Em primeiro lugar, em locais, em países onde a geração eólica já está bastante avançada, na Europa, por exemplo, é muito comum pequenas comunidades de 1.000 habitantes, 500 habitantes, comprar um moinho desse, ou 2, ou 3, instalar e vende energia. Né? O problema é que isso daí, além das grandes fazendas eólicas, o problema é que isso daí cria uma sensação ruim, é subjetivo, não tem como, talvez não ocorra no Brasil, não sei. Eu, como engenheiro, adoro moinho de vento, sabe? Mas eu gosto de uma fábrica de Coca-Cola, engarrafamento de Coca-Cola, mas é como engenheiro, né? Mas o fato é que isso é considerado poluição visual. Então afeta o turismo, principalmente o turismo, e todas essas derivações. Tanto que existem projetos e já em execução de transportar, né, essa geração feita em terra para o mar, o que causa problemas sérios, não é problemas sérios, problemas tecnológicos, que gera problemas tecnológicos, portanto oportunidades, lembra que eu falei? Porque a instalação de um moinho desse offshore não é igual, né, à instalação onshore. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Piauí tem pouca costa. Já tem que colocar um porto, porque infelizmente porto só dá para pôr na costa, né? Não dá para pôr em terra, né? Não deixar o turismo, ou impedir, ou atrapalhar o turismo por causa dessa instalação aqui, seria incompatível, né, que tem vantagem, porque realmente o potencial eólico na costa é maior do que no semiárido.
mas essas coisas têm que ser ponderadas e pelos tomadores de decisão e ver o que é mais estratégico. Se eu coloco lá na costa e gero mais energia e gero mais PIB, por exemplo, mas gero mais receita, ou coloco no semiárido, de alguma forma influir nisso. Outra coisa que eu quero falar sobre a eólica é que ela permite a produção agrícola simultânea, principalmente em pequenas produções. Tem uma outra foto que eu vou usar quando eu for tocar nesse ponto, o que pode ser uma coisa bastante interessante também, de novo, no semiárido, em consórcio, para usar um termo agrícola, com as biorefinarias. Eu vou tocar nesse ponto. E, obviamente, pode ser instalado em áreas, e isso é a grande vantagem, que você não consegue fazer nada com ela. Realmente, áreas que não dá para produzir nada, a não ser talvez mineração. Então, vamos lá. Por que eu estou falando de geração eólica no semiárido? Existem várias vantagens, por exemplo, os terrenos são mais baratos, mas eu queria só destacar isso daqui, que está na foto, está vendo? A produção agrícola concomitante, né? Pequenos tabuleiros de cultura aqui. Então, como eu disse, evitar a degradação da área costeira. Degradação aqui, né? É subjetivo essa degradação. Não é que não é que vazar petróleo na costa. Não é isso. E eu adoro, né? Eu pessoalmente adoro, mas parece que não é a maioria. Como eu disse, geração concomitante para atividades agrícolas. E aí, olha, agregação de valor através de pequenas produções voltadas ao biorefino concomitante à geração eólica. Eu estou pensando o seguinte: no semiárido, pequenos tabuleiros assim, eu peguei aqui a palma, né? Isso daqui, para ter valor, precisa ter algum valor agregado. Uma biorefinaria faz isso, depois eu explico como, mas ela precisaria de energia. Então eu já tenho energia sendo gerada, né? Aqui eu tenho a biomassa, e se eu tiver uma biorefinaria instalada lá, quer dizer, ela pega a energia da parte eólica, a biomassa, e ela transforma em combustível e compostos químicos, por exemplo. Então é uma sinergia entre esses modais, o eólico e a bioenergia, a biomassa. Eu vou voltar porque eu estou tentando falar só de eólica aqui. Então, já dando gancho para as bioenergias, né? Então, o tema seria esse: conversão industrial de biomassa em vetores de energia e compostos químicos, que foi exatamente uma das perguntas que foi colocada aqui. Como se transforma biomassa em energia? Eu aumentei um pouquinho a pergunta para falar de outras coisas. Essa conversão segue algumas rotas, que a gente fala, rotas tecnológicas, que significam tipos de equipamento. Mais uma, que tem um nome bonitinho, termoquímica, mas é basicamente a combustão. Eu vou lá e queimo o bagaço, esse calor gera vapor a alta pressão, alta temperatura, esse vapor gira uma turbina, gera eletricidade, e ainda eu posso aproveitar o calor excedente para fazer alguma coisa. Outros fenômenos termoquímicos, combustão é um fenômeno termoquímico, a gente conhece, mas existem outros fenômenos, por exemplo, gaseificação, pirólise, que são, digamos assim, combustões incompletas. Então, reatores de gaseificação, pirólise, além de produzir calor, que pode gerar energia, eles podem produzir calor para gerar energia, mas podem produzir produtos químicos. Os nazistas fizeram isso na Segunda Guerra para produzir gasolina. Né? Produziam gasolina de carvão através de pirólise, gaseificação. É mais cara, a gasolina produzida por essa rota é mais cara que a gasolina de petróleo, mas é uma alternativa. E eu não estou falando de petróleo, estou falando de biomassa. Né? Então, eu vou lá, o meu resíduo, pegar a cana como exemplo, eu removo a sacarose da cana, eu esmago a cana, tiro a sacarose, e o que sobra eu posso queimar mesmo, fazer combustão, mas posso fazer gaseificação e pirólise para a produção de combustíveis. Tá? A outra família de rotas seria a rota bioquímica. Aí eu separo em primeira geração, aliás, não sou eu, né? A comunidade separa em primeira geração, que é, na verdade, a conversão através, bioquímica, o nome bioquímico seria a conversão química através de um agente biológico, então um fungo ou uma bactéria, é exatamente o caso da fabricação de cerveja. Né? Então é a conversão biológica, mas de moléculas simples, é o que seria a primeira geração. Então sacarose e amido simples
através de micro-organismos. O processo de fermentação, por exemplo, da sacarose é feito por um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae, que é o mesmo fungo do pão, o mesmo fungo da cerveja, do vinho, que pega a sacarose, tira um pouquinho de energia para a sua própria subsistência e produz como resíduo o etanol, que é um vetor energético, né, que pode ser queimado no motor. Então isso aqui é feito há muitos anos, né, o Brasil é muito bom nisso, na indústria de cana-de-açúcar, cana-energia está entrando agora e depois eu vou explicar. É muito bom nisso, mas é a rota de primeira geração. A rota de segunda geração, aí eu tenho uma transparência só para explicar, é a mesma coisa, mas não de moléculas simples, a conversão de amidos simples, né, e sacarose, mas é o desmonte de moléculas muito mais complexas. Aliás, não são nem moléculas, são realmente estruturas lignocelulósicas. E eu vou explicar isso, o que é. Né? Mas é o desmonte dessas moléculas mais complicadas, né, para depois serem convertidos via rota 1G. Tá? Então eu desmonto aquela estrutura. É óbvio o que é isso. Aqui eu preparei uma espécie de animação. Eu tenho uma planta. Essa planta eu tenho as sementes, que podem ser grãos, pode ser milho, e aí eu já tenho uma rota 1G madura industrialmente para fazer a transformação, mas eu tenho o que a gente chama genericamente de biomassa, que seria palhadas, folhas, ou até cultura para isso mesmo, capim-elefante. Né? Então se eu pudesse ir zoomando, eu vou cortar um pedacinho dessa folha aqui, olhar dentro. Essa folha ela tem células, né? Células vegetais. Aqui um cloroplasto, na verdade, que é o elemento que faz a fotossíntese dentro da célula. E eu tenho essa camadinha aqui, que seria a parede celular. É lá que está o grosso da matéria que me interessa. Então, zoomando ali na parede celular, eu tenho estruturas, são várias estruturas de fibras e microfibras, tá? Todas com alto grau de entrelaçamento. Vou dar mais um zoom. Cada uma dessas fibras é composta de fibras também entrelaçadas, né? Como está aqui, está vendo? Eu tenho um polímero cristalino, que é o que a gente chama de celulose propriamente, né? E a hemicelulose seria essas outras, esses cordõezinhos, né? E eu vou dar um zoom agora, entende? Eu estou zoomando, até vou chegar no nível molecular. Vou dar um zoom aqui no que seria a celulose propriamente. Então ela é um polímero bastante cristalino, né? E dando um zoom aqui nos monômeros desse polímero, eu chego na molécula. E ali é que está o que eu queria explicar para vocês. Essas moléculas são moléculas de glicoses. Se eu pudesse chegar com uma tesourinha e cortar essa ligação aqui, ó, o que sobra é uma glicose. Se eu pudesse pôr na boca, era doce. É glicose mesmo, exatamente igual o açúcar que a gente tem lá no açucareiro. Na verdade, se eu pegar, por exemplo, leite, tem moléculas parecidas com isso, e colocar uma enzima, que é uma substância química que faz essa clivagem, que faz essa quebra dessa ligação, o leite ele é sem lactose, ele é vendido como tal, e é mais doce, mas sem adição de açúcar, porque é o açúcar que foi gerado na clivagem da lactose, por uma enzima chamada lactase. Mas então, tudo que é fibra vegetal, incluindo o tecido das nossas roupas, a madeira desses móveis, são polímeros dessa forma aqui, que no fundo tem açúcar. Então, se eu conseguir desmontar essa estrutura toda, através de processos térmicos, através de processos químicos, eu vou terminar com uma espécie de caldo doce, que é fermentescível, via rota 1G. Então, é exatamente isso que são as tecnologias de segunda geração. Quer dizer, fazer esse desmonte todo e para poder fermentar. Então, sumarizando, né, eu tenho, por exemplo, pegando milho aqui, é porque eu quero explicar sinergias, né? Pegando milho aqui, eu tenho os grãos, então eu colho tudo isso daqui, vou para um processo de separação. Os grãos, eu vou para uma rota bioquímica de primeira geração, que é o que faz os Estados Unidos. Inclusive, os Estados Unidos produz mais etanol do que o Brasil hoje. Então, nessa rota eu sei fazer combustíveis e compostos químicos. Aqui uma observação, por que eu pus no plural combustíveis? Porque do mesmo jeito que eu tenho fungos que produzem etanol,
eu tenho já hoje, já começando agora a ser explorado em maior volume, fungos que produzem óleo. Lembra que eu falei? O fungo libera etanol como resíduo. Existem fungos que liberam óleos e outros produtos, butanol, por exemplo, outros produtos químicos. Então eu consigo produzir combustíveis no plural, etanol no presente e outros combustíveis no futuro muito próximo. Na separação, tudo que não for aqueles grãos que contêm aquelas moléculas para as quais eu já tenho uma tecnologia bastante madura e testada, eu mando para cá, nessa outra seta aqui. Então seria a palhada, digamos, né? Aí eu tenho duas alternativas. Eu posso ir para a rota termoquímica, eu queimo, ou faço pirólise, por exemplo, mas da mesma maneira. Combustível, aqui sim, eletricidade e compostos químicos, ou aqueles que a gente chama genericamente de resíduo, não é um resíduo, já é um insumo, né? Vai para a rota bioquímica de segunda geração. Nessa rota eu faço todo aquele desmonte molecular, que eu mostrei para vocês, e aquilo que forem açúcares eu mando para a rota de primeira geração, faço o que eu fazia, e aquilo que não for, ou seja, combustíveis e compostos químicos, e aquilo que não for fermentável, estou chamando de resíduos entre aspas, aqui eu vou para a rota termoquímica, eletricidade, produzo tudo aquilo. Tá? Essa é uma tecnologia, não sei se tem uma foto aqui, né? Eu acho que não, mais à frente eu tenho uma foto. Essa parte aqui, 2G, não é uma realidade hoje. O Brasil está comissionando duas usinas dessa natureza, uma em Alagoas, outra em Piracicaba, lá do grupo Raizen, que é a Shell mais a Cosan. Estão comissionando as primeiras. E nos Estados Unidos tem algumas, na Itália. Aliás, essa de Alagoas é italiana, tecnologia italiana. Tá? Mas como é um planejamento para 2050, então daqui a 10 anos, por exemplo, vai ser uma realidade. Então, por que não considerar essas coisas, principalmente devido às sinergias que isso promove? Eu vou mostrar. Então, exatamente, a biorefinaria e suas sinergias. No Cerrado, bom, produção local de eletricidade, como, não sei se eu enfatizei o suficiente, mas uma biorefinaria, além de produzir combustíveis e compostos químicos, ela produz eletricidade. E no Piauí, com certeza, em especial, porque no fundo, eu vou voltar uma transparência. Uma biorefinaria nada mais é do que um grande conversor de energia solar. Que energia foi usada para produzir toda essa biomassa? O sol. A planta é um capturador de energia solar. Ele usa energia solar para construir aquelas moléculas todas. Então a biorefinaria nada mais é do que um conversor de energia solar. E aí o Piauí, por ter todas essas condições, né, tem grande vocação para isso. E é por isso que uma biorefinaria também é capaz de produzir eletricidade. E no caso de produzir localmente essa eletricidade, quero dizer no Cerrado, essa energia já estaria disponível, por exemplo, para o beneficiamento da safra, o que é estratégico, tendo em vista aquele problema da distribuição de energia, da construção das linhas de distribuição. É uma coisa que também a gente tem pouco controle sobre isso. Idem, produção local de combustíveis. Aqui eu estou falando mais de combustíveis líquidos para o transporte de pequenas distâncias, por exemplo, até os modais de maior volume, ferroviário, por exemplo. Então, para ir do campo até combustível, para ir colher a safra, transportar a safra até a biorefinaria ou uma unidade de beneficiamento da safra, uma unidade industrial, e depois para transportar o produto lá da fábrica de ração, por exemplo, de caminhão até um terminal ferroviário, por exemplo. Aí pega um modal de maior volume. Mas esse combustível, ele seria produzido localmente, portanto ele pode ser ofertado mais barato para o usuário local. Por quê? Porque não tem o frete, né? Eu não estou trazendo óleo diesel, sei lá de onde. E um detalhe que eu coloquei em vermelho, aqui eu estou procurando as sinergias com as outras carteiras de projetos. Né? Porque, como eu disse, a energia megawatts, né, por si só não promove desenvolvimento, ela vai justamente auxiliar, né, viabilizar as outras carteiras, que essas sim vão promover. Mas, conversando com o pessoal de agronegócio, uma coisa interessante é que, eu devia ter posto entre aspas, porque isso foi o Kleber, né, do consultor de agronegócio, que falou. Ele falou o seguinte, olha, o Cerrado ele é viabilizado muito em função
da safrinha, né? Daquilo que você planta entre naquele período curto, que tem que ser poucos meses, depois ou antes da safra mesmo de maior volume que você está cultivando. O problema é o seguinte, tá, então eu consigo fazer isso, aqui tem condições climáticas para isso, porém, qual é o valor econômico daquele produto que eu produzo na safrinha? Se for baixo, então a safrinha não é viável economicamente, portanto, a condição de viabilidade da safra é menor, mais frágil. Mas se eu tiver uma biorefinaria que consome aquela forrageira, por exemplo, que eu produzi na safrinha, então eu aumento a demanda pelos produtos da safrinha, consequentemente eu viabilizo a safrinha, consequentemente eu viabilizo mais ainda, vamos dizer assim, ou solidifico a condição de viabilidade da safra. Tá? Então, falando de termoelétricos, para já pegar o gancho com o xisto, né? Na carteira a gente está trabalhando com centrais termoelétricas também. Ela tem, acho que eu não tenho esse dado aqui, não tem aqui embaixo, ela tem um baixo custo de investimento, não está aparecendo aqui, mas pode deixar, filho. Ela tem um baixo custo de investimento, mas o megawatt ainda é caro. Na verdade, o modal mais barato para ser instalado é uma termoelétrica, mas o megawatt acaba sendo caro, e principalmente quando comparado à geração hidroelétrica. Mas se você não tem hidrelétrica, eu garanto que ela é mais barata que a fotovoltaica, ou que a nuclear, ou qualquer outra. Então é meio injusto comparar um pouco, falar que a termoelétrica é cara, porque na verdade está sendo comparado com outro megawatt, o caso hidráulico, que esse é muito barato, mas a nossa capacidade está esgotada, ou é problemática no mínimo, sabe? Mas então, a gente colocou lá principalmente como unidade para regulação da oferta e demanda, porque é o seguinte, essas fontes, uma outra coisa que eu não falei muito, eólica, fotovoltaica, são bastante intermitentes, biomassas e gás natural são bastante constantes, e é importante a gente ter um mix, porque quando não tem vento, você drena energia da termoelétrica ou da biorefinaria. Quando tem vento, você pode não gastar gás, por exemplo. Então isso aí é importante ter isso daí para poder regularizar, porque não é só ofertar, você tem que ofertar numa condição de constância, né? Para não faltar luz, para aquela energia não só faltar, mas que ela tenha a qualidade, que a tensão não oscile, para você não comece a queimar equipamento e assim por diante. Tá, então, diversificação das fontes de energia, interligação ao sistema dutoviário nacional, né? Já falei do baixo CAPEX, é uma tecnologia madura, amplamente testada, e o último item ali importante, vai começar a falar de impactos, é um combustível dos fósseis que tem menor emissão de gás de efeito estufa, basicamente pelo seguinte: gás natural é metano, metano é um átomo de carbono com 4 átomos de hidrogênio, você gera energia quebrando essas ligações, então, digamos, ele tem 1, 2, 3, 4 ligações para um único átomo de carbono, que o que causa efeito estufa é o CO2, né? Quer dizer, essa bolinha azul aqui. Então eu quebro 4 ligações e emito um único carbono fóssil para a atmosfera. Então, em relação a outros combustíveis, etanol, por exemplo, ou gasolina, que é uma mistura de mais de 100 hidrocarbonetos, então você, por megajoule gerado, você emite muito mais quilos ou toneladas de gás, de CO2 mesmo. Tá? Então, dos fósseis é o que tem menor emissão de gases. Isso. Não vou falar da termoelétrica, porque isso é um assunto, né, bastante conhecido e tal. Eu quero falar um pouco da exploração das jazidas de xisto, que não é só gás, né, tem muito óleo no xisto também, e porque já nos leilões, nos próximos que vão ver, já tem jazidas ofertadas, né, e tentaram cancelar. Existem movimentos para cancelar isso, né, em função dos impactos, que eu quero falar um pouquinho dos impactos, o que tem. Tá? Então, vamos assim, quebrar os ovos para fazer omelete. Em primeiro lugar, produção onshore, pode ser onshore, então ela é muito mais barata que a produção offshore, obviamente. Então, esse é um gás, um insumo, que vai entrar no mercado, e vai mesmo, né? Não adianta também dizer que não vai impactar o preço do petróleo. Já existem projeções aí que o preço do barril vai cair a $60,
$50, depende muito dessa maturação tecnológica, tá? Aqui no caso do Piauí é possível então exportar gás, não só usar gás para gerar energia, mas exportar. Estou entrando um pouco na seara do meu colega ali, mas você me corrija, tá? Então você pode exportar gás através de gasodutos, é uma commodity, tá? De novo, também entra numa lógica de diversificação das fontes de energia, portanto segurança energética, e aí sim, o ponto que eu quero, tecnologia, atenção, tecnologia ainda não totalmente madura com relação à exploração do xisto. A tecnologia de hidrofratura que eu vou falar é madura para outros materiais, né? Principalmente quanto à contaminação de aquíferos. E é isso que eu quero falar, porque aqui no Piauí, com certeza, esse é um tema bastante sensível. Só uma transparência para explicar por que isso aí vai mudar realmente a geopolítica, no caso aqui desses insumos. Primeiro, é onshore, como eu disse. Bom, imagino que tem offshore, não sei se procurar, mas tem muito em terra. E o mundo inteiro tem xisto. Então não vai ficar concentrado em alguns países que dominam a produção. Ou seja, a OPEP deve deixar de existir, ou vai se transformar numa grande federação com tantos interesses conflitantes que realmente ela se torne simbólica, não seja capaz de impor o preço, né? Então o Brasil tem xisto, os Estados Unidos têm xisto, a Rússia, além de ter muito petróleo, tem xisto, e o mundo inteiro está se movimentando para explorar essas jazidas. Os Estados Unidos começaram na frente e os problemas, até felizmente, começaram lá, na verdade eles que comissionaram essa tecnologia, e lá a consciência ambiental é bastante séria. Então é meio difícil separar o que é sensacionalismo ecológico, ou militância ecológica, melhor dizendo, né? Para não ser ofensivo às pessoas, eu inclusive, do que é fato, né? Então eu vou procurar ficar nos fatos como técnico aqui, né? O que é essa tal tecnologia? O que são esses efeitos negativos? Em primeiro lugar, o que é o xisto? De novo você me corrige. O xisto, na verdade, é uma camada, né? Imagine uma lama que ficou acumulada no fundo de um lago, então resíduos minerais com bastante matéria orgânica que ficou aprisionada ali dentro, e depois então você tem aqui, né, aquele resíduo orgânico eventualmente é convertido em petróleo, ou óleo, ou gás, mas ele está entranhado naquela estrutura mineral. Ele está fazendo assim, então eu estou falando certo, né? Ele está entranhado ali naquela estrutura mineral. Então, o que você consegue fazer, se você furar um poço aqui, é que isso aqui está inclinado, né? Mas se você furar um poço aqui, não quer dizer que o óleo ou o gás que está entranhado nessa rocha vai fluir através da rocha e sair através do poço, porque o entranhamento, tudo entre aspas, é muito forte. Então o que se faz é o seguinte: você fura o poço, vou voltar uma transparência, você fura o poço até atingir a camada, depois você faz um poço direcional ao longo da camada, certo? Então você tem um poço aqui que é para a extração do produto, e depois tem uma escavação, digamos assim, ao longo da jazida. E aí o que você faz? Você introduz algumas sondas. Aqui seria a figurinha, quer dizer o seguinte, né? Um tubo, e esse tubo ele tem várias, como se diz, vários bloqueios, como se fossem rolhas mesmo, né? E aí por dentro desse tubo você dá um golpe de ariete. O golpe de ariete imagina, você enche de água e dá um pulso de pressão. É o famoso calço hidráulico, para quem conhece motores, ou golpe de ariete, motor, né? Para você encher o pistão de combustível, a hora que ele vai, ele dá um tranco, ele arrebenta tudo, porque dá um pulso de pressão muito forte. Ou, para quem mexe com tubos de tubulações, se você fechar uma válvula muito rapidamente, imagina uma adutora, você tem 15 toneladas de água andando ali 1 metro por segundo. Se você interromper aquelas 15 toneladas imediatamente, porque você fechou uma válvula, ele estoura tudo. É exatamente isso. Então você dá um calço hidráulico aqui, um pulso de pressão, esse pulso vem por dentro da tubulação, é comunicado aqui, cria fraturas na rocha, certo? E essas fraturas, a ideia depois, aqui tem uma outra foto, essas fraturas então fraturam a rocha, no caso a jazida de xisto. É possível fazer inclusive trincas e microtrincas, de tal maneira como se fosse um pulmão, né? A ideia é que
todo aquele gás que está entranhado na rocha, entranhado entre aspas, possa fluir por esse sistema capilar para dentro desse poço horizontal para depois ser extraído. Então, é assim que as coisas funcionam na teoria, mas é preciso combinar com os russos. Então, quais são os problemas que podem acontecer? Esse infracionamento, que está aqui desenhado, né, ele pode se propagar até, por exemplo, um aquífero. E aí o gás, ao invés, ou além de vir através do poço aqui, ele pode permear para o aquífero. E do aquífero ele pode, né, atravessar um lago aqui, ou sair num poço, né? Então isso é uma série de problemas. Tem muito filmezinho no YouTube, por exemplo, do jeito, um fazendeiro, ele vai abrir a torneira, ele abre a torneira da casa dele, pega um isqueiro e liga assim, sai fogo da torneira dele. É exatamente esse processo aí, né? É o gás permeando. Vai acontecer isso? Não necessariamente. Existem técnicas que você pode isolar isso, né? A jazida de xisto pode já ter uma outra camada aqui impermeável que vai selar o gás, que vai impedir que o gás flua para cima, né? Um maior controle da intensidade desse pulso de pressão para quebrar só aquilo que você quer quebrar e não aquilo que você não quer quebrar, e é isso que eu chamo de maturação tecnológica. Então, quando foram feitos os leilões aqui, e o que está sendo feito nos Estados Unidos, é preciso prestar muita atenção para esses problemas. Tá? E é mais ou menos isso que eu queria falar. É só resumir, né? Eu quero terminar dizendo que a carteira de projetos é muito mais um balizamento do que uma lista de coisas a fazer, por isso que ela tem 3 cenários e 3 grupos de propostas, mas assim, né, em função do desenvolvimento social, mas principalmente em função das vocações de cada região. Né, o Cerrado, por exemplo, para bioenergia é óbvio. Então, e aí a carteira 1 para aquele cenário primeiro de desenvolvimento, a 2 e a 3, mas o mais importante é o sentido de balizamento. Né. E aí essa foto, mais ou menos, eu prefiro a foto do que aquelas tabelas, porque no curto prazo, curto e médio prazo, digamos, nos 10 anos, a gente pode e deve trabalhar com essas 3 modais aí, na minha opinião. A eólica, grande vocação do Estado; biomassa, grande vocação do Estado, que é uma energia solar, na verdade. É uma energia solar que, além do sol, precisa de solo, precisa de um pouco de chuva, né? E lá no fundo as termoelétricas, por uma série de razões que estão mais elaboradas no próprio relatório. E aí eu queria falar isso, né? Que o planejamento estratégico é condição sine qua non para garantir não somente a oferta de energia na quantidade e espécie demandada pelo avanço na qualidade de vida, mas também, e aí principalmente, para garantir que essas centrais de geração possam ser instrumentos de promoção desse mesmo desenvolvimento, que é estratégico para vocês. Muito obrigado.